De volta com você que acompanha o Mestres da História, novamente aqui na área, o professor Denilson Moraes na condução desse processo pedagógico e a gente fazendo uma super preparação para o concurso da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, a PJC 2017. Com História de Mato Grosso, a gente já concluiu o nosso conteúdo relativo ao período colonial e a gente está dando prosseguimento ao período imperial. Já falamos sobre a crise da mineração e as alternativas econômicas da província de Mato Grosso e também aqui no nosso canal você encontra uma aula relativa à Rusga, este importante movimento social e político ocorrido em Cuiabá no ano de 1834, dentro do contexto histórico do período regencial. Se você não viu essa aula, aqui embaixo na descrição deste vídeo você encontra a aula 8, História de Mato Grosso, a Rusga. Então você vai lá e dá uma conferida que vale a pena ter uma aula legal apresentando todas as características deste que é um dos mais violentos movimentos ocorridos ao longo da história de Mato Grosso. Hoje então a gente vai continuar falando sobre o período imperial. Chegou a hora da gente abordar as principais características dos quilombos em Mato Grosso. E essa aula, meus amigos, na verdade é um prosseguimento, é uma continuação, é uma espécie de apêndice de uma aula anterior que a gente já trabalhou. Você se recorda que a gente falou sobre a escravidão negra em Mato Grosso, onde a gente mostrou uma série de características da utilização do trabalho compulsório negro em Mato Grosso ao longo dos períodos colonial e imperial. Pois bem, essa aula então a gente vai complementar esse assunto que nós já começamos a discutir no momento anterior. Mas antes disso, pessoal, eu gostaria de agradecer imensamente a todos aqueles que estão interagindo conosco, mandando mensagens de incentivo, solicitando material teórico, solicitando banco de questão e principalmente a galera que está se inscrevendo no nosso canal. Nosso objetivo é fazer com que mais pessoas tenham acesso a um processo pedagógico de qualidade, uma educação democrática, libertária, que possa possibilitar uma grande preparação para que você fique definitivamente preparado, competitivo para esses certames, para esses concursos que vêm por aí. Então não se esqueça de curtir o nosso vídeo, deixa o seu joinha aí, isso ajuda demais na divulgação do nosso trabalho, um trabalho árduo, um trabalho voluntário, mas que tem gerado muitos frutos. Afinal de contas, muita gente está interagindo, muita gente está fazendo aquele feedback esperto conosco, mandando aquele incentivo para a gente continuar na labuta. Estamos aí, labutando. Pois é, moçada, hoje a gente continua o nosso estudo de História de Mato Grosso, período imperial. A gente vai falar sobre os quilombos em Mato Grosso, os quilombos que foram a principal forma de resistência negra contra a escravidão. Mas não foi só isso não, os quilombos eram refúgios de todos os excluídos daquela sociedade escravocrata que vigorou no Brasil durante o período colonial e também durante o período imperial até 1888, quando no dia 13 de maio a princesa Isabel assinou a famosa Lei Áurea. Muito bem, mas antes de começarmos especificamente tratando do assunto desta aula, vamos recapitular tudo aquilo que a gente estudou na aula referente à escravidão negra em Mato Grosso. Você se recorda muito bem que a mão de obra escrava foi, por excelência, a principal forma de trabalho empreendida tanto na América Portuguesa quanto no Império Brasileiro, naquele processo de formação histórica do Estado brasileiro a partir de nossa emancipação política em 1822. Portanto, a mão de obra escrava foi a mão de obra por excelência utilizada no Brasil durante mais de 300 anos. A gente viu também
que em Mato Grosso, além da escravização dos povos africanos que para cá vieram, trazidos pelas monções paulistas e também trazidos pela Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, foram usados mão de obra também proveniente dos povos nativos aqui desta região de Mato Grosso, ou seja, dos indígenas. Portanto, não se esqueça desse detalhe importante: utilização de mão de obra escrava de origem africana e utilização de mão de obra escrava também de origem indígena. Vimos ainda que o trabalho escravo permeou as mais variadas atividades econômicas em Mato Grosso. Os escravos estavam nos árduos trabalhos da mineração, eles estavam também nas práticas agrícolas, os escravos estavam também atuando na condução de tropas, em atividades urbanas, em atividades rurais. Haviam várias formas de utilização do trabalho escravo. Tínhamos os negros de eito, os negros de ganho, os negros domésticos. Então, vamos explicar, se você não se lembra ou se você não assistiu a nossa aula referente à escravidão negra em Mato Grosso. Don't you worry, baby! Não se preocupe que o tio Ed vai dar o remedinho para você de Memorex, para você recordar tudo isso e não se esquecer mais. Ninguém aqui vai ter amnésia, pode ter certeza. Então vamos lá. Haviam os escravos de eito, que eram aqueles que estavam diretamente inseridos no circuito produtivo. Isto é, eram os escravos que estavam na mineração, que estavam nas práticas agrícolas, no trabalho mais braçal, no trabalho mais pesado, vamos dizer assim. Haviam ainda os escravos domésticos, que eram aqueles que desempenhavam variadas funções na casa de seus senhores. Eram as cozinheiras, as lavadeiras, as mucamas, as amas secas, as amas de leite e demais escravos que trabalhavam com os mais variados afazeres na casa de seus senhores. Havia ainda outra modalidade de trabalho escravo, que eram os escravos de ganho ou negros de ganho, que desempenhavam funções nos centros das vilas e arraiais coloniais e depois também no período imperial no Brasil. O que faziam os negros de ganho ou escravos de ganho? Essa era uma modalidade de trabalho escravo, pessoal, em que esses indivíduos escravizados poderiam ser alugados por seus proprietários para outras pessoas para desempenharem uma série de funções. Eles poderiam, por exemplo, vender pequenos animais, vender quitutes, doces, salgados, carregar água, desempenhar uma série de tarefas no centro das vilas coloniais brasileiras. Esses escravos tinham uma certa liberdade, porque eles perambulavam, então eles tinham um relacionamento um pouco mais, digamos assim, mais livre, comparando-se com os escravos de eito, que estavam sujeitos à vigilância, sujeitos a um castigo mais severo, vamos dizer assim. Em Cuiabá, por exemplo, os escravos de ganho se reuniam nas imediações do chafariz do Mundel e também no pátio da igreja do Rosário, igreja de Nossa Senhora do Rosário, capela de São Benedito, que eram locais onde os escravos se reuniam, namoravam, dançavam, tinha o batuque, tinha o samba, jogavam capoeira e por vezes também brigavam. Ok? Havia ainda uma outra modalidade de trabalho escravo que tem sido estudado recentemente na historiografia brasileira, dos chamados escravos da nação. E quem eram os escravos da nação? Os escravos da nação eram indivíduos escravizados que possuíam uma certa especialização técnica, desempenhavam as mais variadas funções.
eram utilizados, por exemplo, na construção de pontes, de palácios, de igrejas, na abertura de estradas. Portanto, eram escravos com uma certa especialização profissional. Aliás, em cima disso já dá até para abrir um parênteses e fazer uma explicação, pessoal, porque o senso comum julga que os indivíduos escravizados não tinham nenhum tipo de capacidade técnico-intelectual, o que é muito errado falar sobre isso. Afinal de contas, os escravos, eles participaram da edificação de arraiais, de vilas, de fortes militares, na construção de pontes, de presídios, de palácios, e muitos desses indivíduos escravizados possuíam um alto grau de conhecimento. Inclusive, para os senhores que não sabem, haviam escravos com muito conhecimento em práticas de metalurgia. Haviam ainda os escravos que tinham experiência com ourivesaria. Escravos que trabalhavam com ouro, pessoal, para você ter uma ideia da capacidade técnico-científica que muitos desses indivíduos possuíam. Haviam os escravos urbanos, por exemplo, os barbeiros, que trabalhavam no centro das cidades brasileiras durante o período da vigência da escravidão, que eles não só cortavam o cabelo e faziam a barba de muitos indivíduos. Esses barbeiros também atuavam como verdadeiros médicos, fazendo tratamento de doenças, utilizando, por exemplo, sanguessuga, para você ter uma ideia, então, do grau de utilização da mão de obra escrava. Tínhamos os boticários. Os boticários eram uma espécie de farmacêuticos da época, dos séculos 18 e 19, que vendiam remédios, né? Vendiam infusão de ervas, remédios caseiros aí. Isso para a gente ter uma ideia do grau de especialização que a mão de obra escrava possuía no Brasil, tanto ao longo do período colonial quanto durante o período de vigência do Império no Brasil. A gente também analisou na aula passada as principais formas de resistência ao trabalho escravo. Nós vimos, por exemplo, a ocorrência de fugas individuais e coletivas. A gente falou também sobre a queima de plantações, que também era uma forma de prejudicar os interesses dos senhores de escravos. A gente viu que por vezes aconteceram inclusive assassinatos de feitores, diminuição no ritmo do trabalho, a prática do aborto voluntário, quando escravas gestantes faziam então a ingestão de chás abortivos para interromper a gestação ou provocavam pequenas quedas para derrubar o feto. Era uma forma de resistência. O próprio infanticídio, matando os recém-nascidos, os seus rebentos, para que os mesmos não tivessem a mesma triste sina, era uma forma extremada, mas também era uma forma de resistência que acontecia nessa época. Até mesmo, senhoras e senhores, a prática do suicídio, também uma importante forma de resistência ao trabalho escravo. Isso sem falar no banzo, que era aquela depressão profunda que o indivíduo acabava definhando aos poucos. Tínhamos também a prática do compadrio, que era uma espécie de estabelecimento de uma, como podemos dizer assim, de uma relação, de um parentesco espiritual que haveria entre o escravo e o seu senhor, na medida que o senhor iria batizar os filhos desse escravo, estabelecendo assim uma espécie de parentesco espiritual como forma de aplacar a ira do Senhor, diminuir os castigos físicos. Tínhamos as religiões de matriz africana também, o próprio sincretismo religioso, porque os escravos eram obrigados a se converterem à religião católica, mas o sincretismo religioso foi uma forma deles continuarem a
professarem a religião que eles já traziam lá do continente africano, que já vinham com eles lá da mamãe África, perfeito? Então eram várias formas utilizadas de resistência ao trabalho escravo, mas indubitavelmente a forma mais contundente, a forma mais relevante de resistência contra a escravatura foram os quilombos, sem dúvida alguma. A formação dos quilombos, a forma mais eficaz, a forma mais intensa de resistência contra a vigência da escravidão. E os quilombos, meus caros, proliferaram-se pelo Brasil, tanto na época da colônia, como também na época do Império. Os quilombos proliferaram-se de norte a sul, de leste a oeste pelo Brasil. Tanto é que a maioria dos estados brasileiros tem comunidades de remanescentes quilombolas. E aqui em Mato Grosso não foi diferente. Mato Grosso também assistiu o soerguimento de diversos quilombos, tanto durante o século XVIII, durante a época da capitania de Mato Grosso, como durante o século XIX também, na época da província de Mato Grosso. Diversos quilombos surgiram, diversos quilombos representaram uma ameaça à ordem escravocrata vigente naquela época. Quando a gente estuda sobre os quilombos no Brasil como um todo, né, pessoal, a gente lembra logo do Quilombo de Palmares, edificado lá no século XVII, lá na região da Serra da Barriga, na antiga capitania de Pernambuco, atual estado de Alagoas, onde surgiu, na verdade, esta confederação de quilombos. Eram vários quilombos ali formados. A Confederação de Palmares, que teve importantes lideranças como Ganga Zumba e o próprio Zumbi de Palmares, que foi a última liderança desse quilombo, morto depois que o bandeirante Domingos Jorge Velho destruiu aquela comunidade em 1694. O suposto dia em que teria ocorrido a morte de Zumbi, o 20 de novembro, ficou como um dia consagrado à consciência negra no Brasil, um dia de luta contra o racismo, um dia de luta e defesa pela democracia racial em nosso país. Esse tema é muito importante, apesar de ser polêmico, apesar de ser um tema que aflora debates contrários, debates a favor em várias esferas da sociedade brasileira. É um tema necessário, um tema que precisa ser discutido e, recentemente, um tema que tem caído bastante nas provas, tanto nas provas de vestibulares, nas provas do Enem, quanto em provas de concursos públicos. Afinal de contas, em 2003 foi sancionado, à época pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Lei 10.639, que dispõe acerca da obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira em todas as escolas de educação básica no Brasil. Por essa razão, essa temática tem sido cada vez mais discutida, até por conta das ações afirmativas que vieram depois. Claro, fruto de muita luta do movimento negro no Brasil, o movimento negro que tem uma história secular de luta e de busca por conquistas, por melhoria nas condições de vida, condições de trabalho, nas condições legais. É a nossa própria Constituição Federal de 1988 que assegura que o racismo, por exemplo, é um crime inafiançável. E agora, recentemente, também foi colocado como imprescritível. Por essa razão, moçada, mesmo sendo polêmico, mesmo sendo um tema que suscita debates acalorados, é um tema que precisa ser discutido. E como está na ementa do nosso concurso, a gente está aqui para destrinchar esse assunto legal. Muito bem.
Já fizemos aí a nossa introjecção. Você sabe o que é introjectar? Introjectar é introduzir soltando jatos de conhecimento. Então eu já introduzi, soltei jatos de conhecimento. Você já está preparado, pode começar agora a fazer uma série de anotações que a nossa aula vai começar. Então senta que lá vem a história. Moçada, falando sobre os quilombos em Mato Grosso, moçada, a gente sabe que tivemos a ocorrência de diversas comunidades quilombolas em diferentes áreas do território mato-grossense, no século XVIII, no século XIX também. Bom, em relação a esses quilombos mato-grossenses, o primeiro ponto que você tem que levar em consideração é que nos quilombos vivia basicamente uma população heterogênea, moçada. Vamos quebrar mais um paradigma do senso comum. O senso comum acredita que nos quilombos só viviam negros fugitivos. No quilombo só tinha galera criminosa. Não é por aí, pessoal. Os quilombos eram refúgios de todos aqueles considerados excluídos, considerados marginalizados dentro desta sociedade extremamente excludente. Vamos analisar. Eu sempre peço que você analise pelo prisma do contexto histórico. Qual era o contexto histórico que nós vivíamos naquele momento? Era o contexto histórico da escravidão, moçada. Uma sociedade extremamente excludente. Então quem não era rico, proprietário de terras, proprietário de escravos, era alguém excluído, alguém sem direitos, não tinha noções de cidadania. Você se lembra, por exemplo, da nossa aula sobre a escravidão em Mato Grosso, que eu falei que havia laços de solidariedade entre escravos e a população livre e pobre? Porque a galera estava praticamente no mesmo barco, a galera estava sofrendo ali, pessoal. O que basicamente diferenciava um escravo de um livre e pobre, evidentemente, era só a questão da liberdade. Mas ambos estavam ali padecendo, sofrendo, comendo o pão que o diabo amassou com as nádegas. Não era fácil a vida deles. Então, por essa razão, gente, que haviam relações de solidariedade entre os escravos e a população livre e pobre. Então, já tem esse ponto. Segundo ponto que eu falei para vocês a respeito da composição étnico-racial dos quilombos. Anota aí no seu caderno para não esquecer. Anota isso que é importante. Vai por mim, um bizu importante. Nos quilombos tínhamos uma população heterogênea. Além dos negros fugitivos, nós tínhamos também muitos mestiços habitando os quilombos. Crioulos, caburés, tínhamos também índios, muitos indígenas habitando esse quilombo e até mesmo livres pobres. Não raro tivemos a ocorrência de pessoas livres que se juntavam, que engrossavam as fileiras dos quilombos em Mato Grosso. E por vezes até mesmo fugitivos da lei. Isso aí, criminosos também faziam parte dos quilombos em território mato-grossense. Esses quilombos aí se multiplicaram durante o período de vigência da escravidão aqui em terras mato-grossenses. E os quilombos acabaram se constituindo no principal foco de resistência escrava. Os quilombos são o principal símbolo de luta contra a escravidão. E existiram inúmeros quilombos registrados pela historiografia mato-grossense. Inclusive, essa é uma temática que os historiadores aqui em Mato Grosso gostam de trabalhar, gostam de se debruçar. Tem pesquisas muito interessantes a esse respeito. Tivemos Quilombo do Quariterê, tivemos Aldeia Carlota, Quilombo da Jangada, Quilombo Serra Dourada, Pindaituba, Seputuba, o Complexo do Mata Cavalo, Quilombo do Rio Manso ou Cansanção. Olha aí a infinidade de quilombos que nós tivemos
registrados pela história de Mato Grosso. Vamos aqui discutir os principais, vamos abordar os principais grupos quilombolas que surgiram em Mato Grosso no século XVIII e no século XIX, tudo bem? Quando se fala em quilombos de Mato Grosso, a gente tem que lembrar dos dois principais, os dois mais importantes. Um é do período colonial, século XVIII, o outro é do período imperial, século XIX. O quilombo mais importante registrado pela história de Mato Grosso foi o quilombo do Quariterê, ou quilombo do Piolho, edificado nas imediações de Vila Bela da Santíssima Trindade. O outro importante quilombo que nós tivemos, esse já num contexto do século XIX, foi o quilombo do Rio Manso ou Cansanção, nas imediações de Chapada, tudo bem? Então anota aí os dois mais importantes quilombos registrados na história de Mato Grosso, já sabe quais são? Quariterê, também conhecido como Piolho, Rio Manso, o outro, ou Cansanção. Beleza? Mas eu vou falar ainda, eu vou comentar as principais características desses dois quilombos. Começando pelo mais importante, a gente vai começar pelo quilombo que é o principal símbolo da resistência negra contra a escravidão aqui em terras mato-grossenses. Queridão e queridinha, vamos lá pessoal, é o seguinte, quilombo do Quariterê ou quilombo do Piolho, que surgiu na região do Vale do Guaporé. Lembra do Vale do Guaporé, pessoal? Qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer, Guaporé. Guaporé. No Vale do Guaporé a gente tinha o quê? A sede da capitania de Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade, pessoal. E você sabe que os negros de Vila Bela, a mão de obra predominante em Vila Bela, responsável por uma série de trabalhos realizados lá na Vila Capital, era feita pelos escravos, pelos negros escravizados, que chegavam através da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que era a empresa estatal criada sob os auspícios do Marquês de Pombal. Lembra dele? Sebastião José de Carvalho e Melo, déspota esclarecido de Portugal, primeiro-ministro do rei Dom José I. Pois é, ele criou a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que abastecia Vila Bela com todos os suprimentos necessários à sobrevivência dessa vila, inclusive escravos. Só que essa companhia teve um período de vigência muito curto. Essa companhia, faliu rapidamente, pessoal. E com a falência da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, o abastecimento de escravos lá em Vila Bela escasseou-se vertiginosamente, o que fez com que as autoridades metropolitanas organizassem expedições militares no sentido de destruir essa comunidade. Mas vamos primeiro falar sobre essa comunidade. Quilombo do Quariterê ou Quilombo do Piolho surgiu por volta de 1770, 1771, nas proximidades do rio Piolho, e teve entre seus líderes José Piolho. Era a liderança política dessa comunidade quilombola que reunia negros fugidos, crioulos, caburés, caburé ou cafuso, né, pessoal? O cruzamento do negro com o índio. E muitos indígenas também habitavam o quilombo do Quariterê. Por exemplo, os índios Cabixi estavam lá junto com a galera quilombola do quilombo do Quariterê, do quilombo do Piolho. Quando José Piolho faleceu, quem assumiu o comando, a liderança política dessa comunidade foi sua esposa, a viúva Teresa de Benguela, que era conhecida pelos habitantes do quilombo como Rainha Teresa,
que governava, que orquestrava as ações militares, que dava um jeito ali na questão da produção de gêneros de sobrevivência desses quilombos, auxiliada por um parlamento composto por homens que traçavam as táticas a serem empreendidas por aquela comunidade quilombola. Teresa de Benguela, importante liderança do Quilombo do Quariterê, pessoal. Lá no Quilombo do Quariterê eles tinham uma produção voltada para o próprio sustento, voltada para a sobrevivência daquela comunidade. Eles plantavam milho, mandioca, cará, tá vendo que a galera gostava de cultivar tubérculos, tudo isso para a sobrevivência do grupo habitante daquele quilombo. E olha só que detalhe interessante, você sabia que muitas vezes ocorreram relações comerciais, intercâmbios entre quilombos e arraiais próximos, com trocas comerciais? Veja só que detalhe interessante, pessoal. Mas voltando a falar da nossa boa e velha Rainha Teresa de Benguela, conhecida nacionalmente. Por que Teresa de Benguela é conhecida nacionalmente? Primeiro, porque ela já foi tema de escola de samba. Não sei se você sabe dessa informação, não sei se você conhece esse detalhe, mas o carnavalesco Joãozinho 30 pesquisou sobre a vida de Teresa de Benguela e lhe contou a história da Rainha Teresa, da Rainha Negra do Quariterê, na Marquês de Sapucaí. A escola de samba Viradouro levou para a avenida um samba enredo falando sobre Teresa de Benguela, quando muita gente aqui em Cuiabá nem sabia da existência da Rainha Negra, Teresa de Benguela. E outro fato importante é que recentemente, no ano de 2014, foi aprovada uma lei federal que criou o Dia Nacional da Mulher Negra. É o Dia Teresa de Benguela. Olha só que bacana, olha só que informação legal. Uma lei federal sancionada no ano de 2014, o Dia da Mulher Negra no Brasil, é uma homenagem a Teresa de Benguela, que foi a principal liderança do Quilombo do Quariterê. Esse quilombo, como nós dissemos, surgiu na década de 1770 e foi destruído a mando do então capitão-general de Mato Grosso, João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Por que houve a destruição do Quilombo do Quariterê, ou Quilombo do Piolho? Pessoal, primeiro ponto, porque os quilombos representavam uma ameaça dentro da ordem escravista vigente naquele momento, pessoal. A existência de um quilombo importante nas proximidades da vila capital poderia servir de incentivo para novas fugas de escravos, até para de repente despovoar esse local da fronteira. Afinal de contas, não se esqueça que Vila Bela era o antimural da colônia, pessoal, nesse momento, no século XVIII. O segundo ponto principal, você se lembra, eu falei agora há pouco, a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão foi à falência, foi à bancarrota, quebrou literalmente. Então deixou de abastecer Vila Bela com o contingente necessário de indivíduos escravizados. É por essa razão que a elite de Vila Bela vai dar uma pressãozinha em cima das autoridades metropolitanas para que as mesmas não apenas destruíssem esse foco de resistência contra a escravidão, como também recuperassem esses escravos fugitivos da ordem escravocrata, evidentemente, não é? Que viviam em liberdade, que viviam ali tentando, de certa maneira, reproduzir o seu modo de vida tal qual era lá no solo africano. Então, João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres ordenou a formação de uma expedição militar que marchou em direção ao reduto do Quariterê e destruiu essa comunidade. Muitos quilombolas foram mortos, outros foram levados de volta para Vila Bela da Santíssima Trindade
para que fossem devolvidos a seus antigos proprietários. Inclusive, a nossa querida Teresa de Benguela também fora capturada, fora levada de volta para Vila Bela. E vendo aquela situação humilhante de destruição de sua comunidade, de morte de muitos de seus companheiros de luta, de outros que foram levados na condição de escravos, ela acabou falecendo pouco tempo depois da destruição do quilombo do Quariterê. Alguns historiadores chegam inclusive a afirmar que Teresa de Benguela teria caído numa profunda depressão, o chamado banzo, fator que teria consumido a vida desta verdadeira rainha negra, desta verdadeira heroína da causa da luta pela liberdade, da luta contra a escravidão. Fato interessante, pessoal, é que o mesmo governador, o mesmo capitão-general que ordenou a destruição do quilombo do Quariterê, o mais importante quilombo da história de Mato Grosso, pouco tempo depois, vendo que a fronteira oeste ficava cada vez mais desguarnecida e ameaçada de uma possível invasão espanhola, se lembra que o Rio Guaporé era a fronteira natural entre o domínio colonial português, leia-se Capitania de Mato Grosso, e o domínio colonial espanhol, leia-se Vice-Reino do Peru, com as missões de Mochos e Chiquitos. Tá lembrado disso? Então era uma área estratégica, com medo do despovoamento, da evasão populacional nessa área de fronteira. João de Albuquerque ordenou a formação de uma comunidade para se fixar nessa área, comunidade que se chamou Aldeia Carlota, justamente com o nome em homenagem a Carlota Joaquina, princesa de Portugal, esposa de Dom João, príncipe regente lá da terrinha. A Aldeia Carlota, composta por casais de escravos idosos. Portanto, João de Albuquerque, no sentido de garantir uma defesa, um povoamento dessa fronteira limite com o domínio colonial espanhol, estabeleceu a Aldeia Carlota. De certa maneira, nós podemos dizer que a Aldeia Carlota era uma espécie de quilombo oficial. Legal, pessoal? Vamos continuar ainda. Tivemos inúmeros quilombos registrados pela história de Mato Grosso. Eu já mencionei vários para vocês aqui. Eu falei do quilombo do Quariterê, a Aldeia Carlota, teve o quilombo da Jangada, Serra Dourada, Rio Sepultuba, Pindaituba, teve também o quilombo do Rio Manso. O quilombo do Rio Manso, pessoal, surgiu no contexto histórico do século XIX. Para sermos mais exatos ainda, o quilombo do Rio Manso surgiu durante o contexto histórico da Guerra do Paraguai, na região de Chapada dos Guimarães, pessoal. Quilombo do Rio Manso ou Cansanção. Esse quilombo teve um crescimento considerável durante o período da Guerra do Paraguai, porque durante a ocorrência da Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, foi oficializada uma lei de convocação dos soldados, a famosa Lei dos Voluntários da Pátria. E quem seriam esses voluntários da pátria? Seriam aqueles soldados que iriam participar voluntariamente da guerra. Só que não, né, pessoal? Só que não, porque a galera era pega no laço para combater na guerra contra o Paraguai. E muita gente, pessoal, não queria ir para a guerra, né? Tem muita gente que era igual o tio Ed. Em caso de guerra, ou mato ou morro. Não tem meio termo. Em caso de guerra, ou mato ou morro. Ou fujo pro mato, ou fujo pro morro. Mas pra guerra, bacana. Pra guerra eu não vou, não. Muita gente fez isso. Muita gente, para fugir dessa convocação forçada para a guerra da Tríplice Aliança, acabava fugindo para as imediações do quilombo do Rio Manso, quilombo do Cansanção. Inclusive, a população masculina desse quilombo
passou a superar a população feminina. E a galera do quilombo do Rio Manso fazia alguns ataques, alguns saques a sítios, chácaras e fazendas nas imediações de Chapada dos Guimarães, o que de certa maneira causou inclusive uma preocupação por parte da própria população cuiabana. Cuiabá, que não foi palco de batalha direto na Guerra da Tríplice Aliança, mas que passou maus bocados, com a carência no abastecimento de alimentos, com a falta da comunicação com a capital do Império, Rio de Janeiro, com o crescimento dos quilombos, a possibilidade de ataques indígenas e inclusive também com a ocorrência de algumas doenças sérias na província, como o cólera e a varíola. Mas tudo isso eu vou falar para vocês durante a nossa aula sobre a Guerra da Tríplice Aliança. Muito bem, então, pessoal, dando continuidade, vamos falar então agora sobre as lutas quilombolas. De que maneira que nós temos as importantes lutas quilombolas no passado e no presente. Como é que era no passado a luta dessas comunidades e como é que os seus remanescentes na atualidade lutam por seus direitos. Veja só, durante o período escravocrata, os quilombolas lutavam contra a escravidão, a humilhação, os maus tratos, os castigos físicos. Então as fugas para o interior eram uma forma de resistência ao trabalho escravo. E na atualidade, como é que é a luta desses quilombolas? Na atualidade, eles lutam pelo direito à posse da terra, pessoal. A luta é pela posse da terra, que no passado foi uma comunidade quilombola. E eles lutam também por uma inserção social, política e econômica. Não perceba que a luta continua, companheiro. E como é que era o posicionamento do Estado em relação à questão da escravidão e a questão dos quilombolas no passado e na atualidade? Ora, no passado, a função do Estado era justamente o de estabelecer expedições militares que fossem responsáveis pela destruição dos quilombos. Então, o papel do Estado durante o período de vigência da escravidão, tanto no período colonial quanto no período imperial, era descer a paulada no lombo da bugrada, no lombo dos quilombolas. Ou seja, reprimir, rechaçar todo e qualquer foco de resistência escrava. Por que razão, gente? Porque o Estado precisava promover um combate à resistência dos escravos. Uma vez que essa resistência dos escravos, senhoras e senhores, significava uma ameaça à própria ordem escravocrata. Os quilombos eram vistos literalmente